Rosane e Carolina, vamos situar o nosso ouvinte aqui sobre e recuperar um pouquinho o que disseram nos seus depoimentos à justiça e nas delações premiadas. Em vídeo, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht e Márcio Faria, três executivos que estavam no topo da Odebrecht. Primeiro, Marcelo Odebrecht citou Aécio Neves e disse que ele precisava de um fôlego na campanha eleitoral. Na véspera do primeiro turno, o Aécio estava naquela subida, estava aquela discussão se Dilma ganhava ou não no primeiro turno. Em 2014. Aécio tinha chance de ir para o segundo turno, mas ele, acho que foi duas coisas poucas, mas ele precisava um fôlego na véspera de recurso. E ele pediu um encontro comigo. Marcelo, eu sei que já doou para aquela questão pré-campanha, eu sei que você já fez essa doação de 5 milhões, quero ver comitê, só que eu preciso. E eu disse para Aécio naquele momento, Aécio, a gente tinha a mesma limitação de caixa 2, por causa daqueles problemas que está viabilizando, e eu falei, Aécio, é complicado, porque eu não posso aparecer doando para você até na véspera mais do que para Dilma, tá? E aí a gente combinou, porque é aquela história, ele também tinha assumido compromissos de apoiar algumas candidaturas. E coincidia que eram pessoas que a gente tinha relação, gostaria de apoiar. Então, e a gente falou alguns nomes na época, eu me lembro do nome Agripino. A gente falou o nome de Agripino. Eu falei, esse é um candidato que a gente não tem nenhum problema. Então a gente apoia e diz que o dinheiro veio por recomendação sua. Você não tem esse compromisso de apoiar ele? Veja que o problema, Carolina e Rosane, vejam que o complicado não é ter ou não o dinheiro, né, os 50 milhões. Complicado é aparecer dando para um candidato e não para o outro às vésperas da eleição, que poderia ter a vitória da ex-presidente Dilma, né? O complicado para eles é aparecer, não ter o dinheiro, né? O dinheiro não era problema nenhum. E aí tem o financiamento cruzado na escola, que aí terceiriza, libera para o outro, que é um aliado, em nome de Aécio, que tinha feito esse compromisso. Então o dinheiro vai aparecer na conta do outro. E não necessariamente num caixa 2, pode até ser num caixa 1, mas dentro de um acordão. Bom, outro trecho de depoimento aqui, Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, também falou sobre a reforma do sítio do ex-presidente Lula. No final do ano, o último dia, penúltimo dia, dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele, sempre no Palácio Planalto. Tive com ele e aí eu disse, olha, chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Pronto. Bom, o sítio... para Emílio Odebrecht não era do amigo, não era do amigo do filho, não era de alguém desconhecido, era do ex-presidente Lula. Agora outro trecho de outro depoimento de Márcio Faria. Márcio Faria, ex-executivo da Odebrecht, diz que Michel Temer participou de uma reunião para comprar o PMDB por 40 milhões de dólares. Isso foi em 2010, uma reunião em São Paulo, e quem sentou na ponta da mesa, na cabeceira da mesa, Michel Temer. Doutor, chegamos, nos anunciamos, nos colocaram na sala, uma salinha de espera por muito pouco tempo. Chegando na sala, cumprimentei o ex-deputado Eduardo Cunha, que estava também já na sala de espera. A gente cumprimentou e logo fomos anunciados. Entramos numa sala maior e que nessa sala estava presente o Michel Temer. Ele sentou na cabeceira, como se fosse aqui. Eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá, Eduardo Cunha, o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás. Veja que ninguém hesitou, né? Ninguém titubeou, ninguém gaguejou. Com detalhes, hein, escola? Onde cada um sentou, o que cada um disse. Como contrapor a um relato tão detalhado, acompanhado de documentos ainda, não é? Antes de rodar do Emílio Odebrecht, deixa eu lembrar uma coisa. Esta reunião é aquela que Eduardo Cunha... Lembram as perguntas que o Eduardo Cunha fez para o Temer e que o Moro não deixou que perguntasse?
Uma das perguntas era exatamente sobre essa reunião. O senhor se lembra dessa reunião no escritório tal, no seu escritório, na rua Faria Lima? É disso que se tratava a pergunta de Eduardo Cunha, vetada pelo juiz Sérgio Moro. Bem, 9h27, Emílio Odebrecht relatou por escrito que, entre aspas, o pessoal de Lula estava com a goela muito grande. E ele explicou aos investigadores por que usou essa expressão. O que era a goela muito grande, hein? Quando você usa essa expressão do crocodilo do jacaré, é justamente isso, dizendo que antes eles se saciavam com o valor e estavam querendo mais, é isso? Isso. O jacaré e o crocodilo são muito parecidos. É isso. Não, mas um vai até 3 metros, outro vai acima de 5. Entendi. Então o problema era isso, era o aumento dos pedidos de dinheiro. Das exigências. Exigências de dinheiro. Tá, foi crescendo a ganância, né? Olha o tom de deboche de Emílio Odebrecht, né? O jacaré é um bicho pequeno, até no máximo 3 metros, o crocodilo chega a 5 metros. Cresceu a goela, ou seja, foi se tornando insaciável. E aí a gente volta lá para o início da nossa conversa. Quem tinha o poder da caneta barganhava. Eles apostavam, sempre se diz, as empreiteiras, as empresas em geral, elas não botam todos os ovos na mesma cesta, elas botavam um ovo em cada cesta para que depois, quando aquele afiliado, aquele beneficiado ganhasse a eleição, ele ficaria no bolso das empreiteiras. Traduzindo para o popular, é bem isso mesmo. Teria um aliado impostos em espaços de poder. Essa é a lógica de se financiar a campanha de vários ao mesmo tempo. Veja que o Odebrecht fala assim, eu não podia dar mais para o Aécio do que para a Dilma, mas acabou que eles doaram mais ou menos a mesma quantia. Porque a ideia era, ganhe quem ganhar, nós continuaremos bem. Mas não é só na campanha, né? Também depois, em outro depoimento, o Marcelo Odebrecht disse que a empresa destinou cerca de 40 milhões de reais para o Lula, mesmo depois que ele deixou a presidência da República, porque eles imaginavam que ele ainda teria força política, como de fato tem, que ele ainda teria força política e que Lula, jamais negociou esse dinheiro, mas que quem conversava com a empresa era Antônio Palocci. E é por isso que a gente nota hoje um temor tão grande que Antônio Palocci faça também a delação premiada, porque ele seria essa pecinha do quebra-cabeça para encaixar com essa delação. Rosane, esse encontro é relatado por Márcio Faria, em que a época candidato à vice-presidência, Michel Temer, capitaneou a reunião, foi do escritório dele, participou também desse encontro o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E ele encaminhou uma série de perguntas ao juiz Sérgio Moro? Sim, ao juiz Sérgio Moro. Era um questionário. Um questionário, né? Para ser apresentado. E aí, uma das perguntas formuladas a Temer, pesquisei aqui, que eu tinha mencionado, ela dizia assim, olha a coincidência. Vossa Excelência tem conhecimento se houve alguma reunião sua, tem conhecimento se houve alguma reunião sua, é muito bom, né, a formulação, com fornecedores da área internacional da Petrobras, com vistas à doação de campanha para as eleições de 2010, no seu escritório político na Avenida Antônio Baitura, número 470, em São Paulo, juntamente com João Augusto Henriques. Essa foi a pergunta. Só faltou dar a hora, o segundo, né? Porque tá tudo ali, né? Não, a formulação é muito do Eduardo, do maquiavélico Eduardo Cunha. Ele está dando um roteiro aqui, né? O roteiro diz, Vossa Excelência tem conhecimento se houve alguma reunião sua. Ora, podia ter perguntado assim, o senhor se lembra de uma reunião que o senhor participou? Não, Vossa Excelência tem conhecimento. E essa pergunta, ela foi vetada pelo Moro dentro da mesma linha que está fazendo com que hoje o Temer ele está na lista de Janot e Fachin, não há dúvida, Temer está e muito bem situado, aliás. O que diz o ministro Fachin para não propor a abertura de um inquérito é que Temer tem imunidade temporária, porque não pode ser, ele diz, investigado por fatos alheios ao seu mandato. Há uma divergência, tem juristas dizendo, não, está uma interpretação errada da Constituição. Ele não pode ser responsabilizado por fatos ocorridos fora do seu mandato, mas pode ser investigado e responsabilizado quando perder essa imunidade. Aí é uma controvérsia jurídica, é briga de gente grande no mundo jurídico que tem opiniões divergentes, mas existe essa discussão.